Boa tarde. Está chegando a hora de todos nós, cidadãos ativos, irmos às urnas escolher nossos representantes para os próximos 4 anos. Amanhã acontece a maior festa da democracia brasileira. Vamos escolher quem merece nosso voto. Depois de tanta luta, hoje o direito do voto é garantido sem discriminações de raça, classe ou sexo. E para falar da importância do voto e esclarecer como será o processo eleitoral de amanhã, recebo no programa de hoje Carlos Cotrim, chefe do cartório eleitoral da Zona 299 de Araçatuba, e Ângela Liberati, que é cientista política e professora. Boa tarde, Carlos, e boa tarde, Ângela. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a participação de vocês no programa de hoje, pois tenho certeza que esse assunto é de muita valia a todos os nossos telespectadores. Ângela, para abrir a nossa conversa, eu queria pedir para você explicar qual é o modelo de democracia adotado hoje no Brasil. Bom, teoricamente, a democracia ela é o governo popular do povo. Então, o Brasil tem que, como país democrático, dar acesso do povo ao poder. Então, o Brasil dá acesso de 2 formas, o que a gente chama de democracia indireta, que é essa justamente que acontece amanhã, onde se vai às urnas, se escolhem os seus representantes e por isso o povo está indiretamente representado por essas pessoas escolhidas, elas vão ser atribuídos a ela um mandato. E a outra forma de acesso é o que a gente chama de democracia semidireta, aí são outros instrumentos, plebiscito, referendo e a própria iniciativa popular, que poderia ser utilizada, mas não necessariamente ter que ter um dia de eleição para isso. E, Ângela, como você avalia o atual cenário político do Brasil? Olha, o Brasil avançou muito, a gente veio de um sistema que era extremamente autoritário, a Constituição de 1988 ampliou, como você mesmo disse, né, o acesso quase que irrestrito da cidadania ativa, dando oportunidade inclusive ao analfabeto, que é muito bom, porque ele é analfabeto, mas ele tem um saber que ele traz da vida dele, da experiência dele, e ele também tem que ter esse direito de escolha. Então, nós avançamos muito. Lógico que ainda temos que aperfeiçoar esse sistema, né? Mas a Constituição garante um poder bem interessante para a população, para o povo. Ângela, continuando sobre esse assunto, qual a importância do voto, na sua opinião? Então, o voto ele é um instrumento de acesso ao poder. Se constata que a democracia é um modelo muito antigo dos gregos. E eles faziam lá de uma forma que todos os cidadãos iam diretamente à praça pública dar sua opinião em tudo que se precisava. E se constatou que no mundo contemporâneo não há essa possibilidade de reunir sempre que se precisa todo o povo. E aí, isso não é só no Brasil, os estados foram criando instrumentos de ter uma representatividade. Então, o indivíduo vai na sua cidade, né, na sua zona eleitoral, escolher alguém que ele ache adequado para representar a sua vontade, o seu desejo, a sua necessidade. Então, esse é o sentido do voto. O voto é uma escolha, você vai ter que confiar na pessoa, porque vai atribuir a ele um mandato, o mandato dá amplos poderes. O mandato é uma coisa que o povo deveria conhecer melhor. O que é um mandato político? Quer dizer, eu voto, e depois do voto, o que acontece? O que eu fiz? Né? Eu dei a uma pessoa a minha confiança e eu dei a ele um mandato. E com esse mandato, essa pessoa fica livre para tomar as decisões em nome de todos, não só daquele que votou, né? Carlos, na sua opinião, as pessoas que fazem o uso dessa arma tão importante que é o voto, elas acompanham o trabalho daquelas pessoas que elas escolheram ao longo do mandato, ao longo dos 4 anos? Essa é uma pergunta super importante, que o correto é que todos acompanhassem. O correto é que todos cobrassem do seu escolhido, acompanhassem o seu mandato, o que está sendo feito. Isso seria o correto, mas a gente não...
deixa Muitas um pouco vezes a desejar. as pessoas até esquecem, né, professora, os seus escolhidos. É complicado porque o sistema todo eleitoral brasileiro e a forma de funcionamento dos poderes dificulta um pouco o entendimento do que é, como é que acontece. Então, muitas vezes a pessoa quer fazer uma reclamação, por isso que ela usa a imprensa, a mídia, porque ela não entende a estrutura do Estado, ela não sabe nem a quem se dirigir. Até porque é uma democracia muito recente. Não tem nem acesso. Exato, né? ela não sabe para quem é que ela vai reclamar. E a imprensa, nesse sentido, é fundamental, não é? Não só de ser aquele que recebe e transmite, né, as agruras aí, as necessidades, como também aquela que poderia instruir quais são as instituições responsáveis, porque muitas vezes o sujeito vota e ele até gostaria de acompanhar, mas ele não sabe como. É porque é uma democracia ainda um pouco recente, não é, professora? Não, eu acho que é o sistema. O brasileiro, eu penso que ele tem se interessado mais pela questão política no geral, não só exatamente pela eleição, pelo processo eleitoral, que é um mecanismo, né? Mas eu acho que ele tem se interessado mais. E pode parecer moderno demais, mas eu acho que a internet facilitou muito isso. A gente acessa as instituições públicas, federais, por exemplo, é fácil. Existem sites muito fáceis da gente acessar. O próprio Tribunal Superior Eleitoral, não é? Exatamente. Tem lá, tem a legislação eleitoral, tem a parte de fazer denúncias. Todos os candidatos, você tem denúncias. Professora, desculpa te interromper, mas falando do processo eleitoral, eu gostaria de perguntar para você, Carlos, qual a importância que nós devemos dar para esse processo eleitoral que acontece amanhã? Olha, esse processo que inicia amanhã, eu acho que é de uma importância muito grande para todos os cidadãos, porque é o mecanismo, conforme a professora acabou de dizer, é o mecanismo que o eleitor vai poder acessar e vai poder escolher o seu futuro, os futuros governantes para mais um período. Então é importantíssima a participação desses eleitores nesse processo eleitoral. Professora, como o Carlos disse, é importantíssima a participação dos eleitores no processo eleitoral. Por que tantos jovens mostram tanto desinteresse por esse processo? Não só jovens, né? Muita gente no país ainda mostra desinteresse. Eu imagino que seja por desinformação, pura e simples. Né? Não porque a pessoa não goste ou não quer participar. E também que há um desencanto com o cenário político no geral. Então a pessoa acaba generalizando as práticas políticas e se desinteressa. Mas eu imagino que entre os jovens eu tenho percebido um interesse maior em entender o que é que está acontecendo. Eu sinto isso. Carlos, Araçatuba está preparada para receber os eleitores amanhã? Olha, nós estamos na fase final da montagem das sessões aqui em Araçatuba e no município de Santo Antônio do Aracanguá. É um aparato enorme para se preparar isso. São mais de 400 sessões eleitorais, são mais de 400 urnas. Estamos mexendo com mais de 2.000 mesários que foram convocados. Está tudo certinho já para amanhã, às 7 horas, já começarem a chegar os mesários e às 8 os eleitores. Bom, eu volto já com muito mais informação sobre o processo eleitoral de amanhã e espero você, não saia daí.